Olá, sou o Prof. Vinícius Gomes. Se você está aqui, você se interessou no curso Passo a Passo de Delegado. Mas antes de contratar, de comprar esse curso, vamos entender para que ele serve. Bom, aqui primeira dica. Sou professor há mais de 10 anos. Não ensino mágica, não sou coach, nada nisso. Tudo aqui é baseado na ciência. Então você está querendo uma fórmula mágica para passar no concurso sem estudar? Não é aqui. Está querendo colar? Não é aqui. Está querendo aprender a chutar? Também não é aqui. Não existe fórmula mágica no estudo. O que existe no estudo? Existe organização com planejamento, execução e resultado. Tá? Isso tudo é essencial. Então qual que é o grande ponto? A maioria dos alunos, e de novo, eu tenho mais de 10 anos em sala de aula, seja na faculdade ou nos cursinhos, o que eu vejo mais são diversos alunos que não sabem como estudar ou estudam errado. E isso gera uma consequência, não alcançar o seu resultado. Então, qual que é a ideia? A gente tem um concurso de delegado em 2025, janeiro. Estamos aqui em 2024 e você tem que ter aproximadamente 115 dias, 3 meses. Com um tempo curto, 3 meses é muito pouco tempo para um concurso, você tem que planejar esse seu estudo. Para você estudar certo e estudar certeiro. Ou seja, não perder tempo, não estudar errado, estudar pela bibliografia errada, estudar as horas erradas, estudar a disciplina errada e não conseguir o seu resultado. Então, a lógica do curso passo a passo é isso. Eu vou te falar o passo a passo que você deve seguir para conseguir um resultado. Então, eu vou indicar tudo que está relacionado aqui. Eu até deixei para vocês aqui uma aula que eu tenho no YouTube, tá? Então, vocês podem apresentar ela no YouTube. Uma desculpa lá, errado. Que é o seguinte, como estudar, né? E aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho que vocês vão ter no curso para você ver se é o curso para você, se você tem interesse nisso ou não e se vai te ajudar. Bom, sempre falo que o estudar tem 3 passos: planejamento, execução, fazer e revisão. Se você passar por esses 3 passos, você vai ser sim aprovado. Tudo depende de metodologia, de método, tá? E aqui o nosso curso é focado muito nessa organização do seu estudo, né? Quando a gente vai para o planejamento, a gente tem que pensar sempre em 3 pontos: o seu objetivo, na prova e questões mais pessoais. Como assim, professor? O objetivo é crucial, tá? Eu tenho mestrado em Direito Público, mas eu sou especialista em Constitucional Penal e Educação. Na educação a gente aprende neurociência da educação. Eu fui me especializar numa área que não é do direito para aprender como se aprende, né? E ajudar os meus alunos no processo, que é o meu objetivo aqui, te ajudar a ter aprovação. Quando a gente fala de objetivo, é muito importante que você saiba qual é o seu objetivo, qual é a sua finalidade. Por quê, professor? Tem aquele cara que é concurseiro, que cada hora ele faz um concurso e ele nunca passa e não vai passar. Porque você tem que focar no objetivo. O nosso cérebro ele funciona por atenção. Ele quer economizar energia. Tá? O cérebro é grande demais, gasta energia demais. Geralmente na natureza quem tem um cérebro grande morre. Não é muito bom em termos de evolução. E por isso o cérebro ele sempre tenta economizar. Tudo aquilo que não é importante ele deleta. Tá? Então ele vai guardar aquilo que é importante. Então tem lá na neurociência a gente fala de atenção. Para você memorizar algo, você tem que ter um objetivo traçado. Então aqui é o seguinte, é mais fácil se você está aqui vendo essa aula. Por quê? Porque você quer passar na prova de delegado. Então você já está focado, é o seu objetivo, é aquilo que você almeja, que você sonha. Beleza, isso é o primeiro ponto. Mas só querer algo não quer dizer que você vai alcançar. E para isso você tem que planejar. Tá? O planejamento de estudo, ele te indica quantas horas você tem que estudar, que matérias você tem que estudar, dentro de cada matéria qual é o assunto que tem maior importância, como estudo isso. Né? Estudo por livro, por resumo, por exercício, né? Por lei seca. O que eu devo priorizar numa prova? Lei seca, doutrina, jurisprudência. Sabe que cada prova tem um foco diferente, inclusive cada banca. Tá? Então aqui, o que vocês têm que fazer? Você tem que traçar o plano de estudo. E como que eu traço um plano de estudo? Primeiro, conhecendo a prova. É essencial conhecer a prova. Não dá para tentar tudo na área do direito, tá? O concurso de delegado, por exemplo, é para ser delegado. Professor, que óbvio. Sim, mas isso faz com que as matérias que vão ser cobradas, elas tenham esse destino. Então, por exemplo, o principal ponto de um delegado é o inquérito policial, porque é o que ele faz no dia a dia. Então, a gente vai ter uma robustez nessa cobrança. Se for fazer prova de juiz, o inquérito não é o principal ponto. O juiz não mexe com o inquérito. Né? Então, o foco é outro. Né? Os concursos estaduais têm um foco, por exemplo, o direito penal, geralmente os crimes contra a vida, patrimonial. Quando você vai para um concurso federal, são os crimes de colarinho branco, organização criminosa. Né? Tem disciplinas que são cobradas num concurso e não são em outra.
né? Então, por exemplo, num concurso federal, previdenciário, que não é cobrado em concurso estadual. Tem também cobranças distintas. Então, você tem que conhecer muito bem a carreira e a prova que você vai fazer. Então, qual que é a ideia? Como você conhece uma prova? Vendo todas as anteriores. Então, você teria que pegar todas as provas de delegado e identificar o que é mais cobrado. Além disso, tem um detalhe. As provas variam de banca para banca. Então, eu tenho FGV, CESP, eu tenho Fundep, cada uma tem um foco. Né? Então, sei lá, FUMARC, por exemplo, é muito de letra de lei. Né? A FGV também. Né? O CESP tem uma forma de cobrança errada. Então, além de conhecer a sua prova do concurso, você tem que conhecer a banca. O que eu quero fazer nesse curso é tirar essa responsabilidade de você e passá-la para mim. Eu já estudei as provas anteriores de delegado e estudei as provas da FGV. Não sei se você sabe, mas teve duas, 2022 e 2021, recentes de delegado. Então, a partir do conhecimento da prova, você consegue montar o seu planejamento de estudo. Por quê? Porque você vai ver o que é prioritário nessa prova. Lei seca, jurisprudência ou doutrina? Qual matéria que tem um peso maior? É o penal, é o processo penal, administrativo, constitucional, direitos humanos? Qual assunto é mais cobrado? Então, dentro do penal é cobrado crime contra a vida, crime contra o patrimônio, é cobrado crimes contra a liberdade, crimes contra a administração pública, é teoria do crime. Qual que é o foco dessa prova? Tá? No constitucional, é cobrado mais a doutrina ou a jurisprudência? Qual o assunto? Competência é cobrado ou é cobrado controle de constitucionalidade? Então, tudo isso passa pelo conhecimento da prova e eu fiz isso para você. Então, eu conheci a prova, conheci a banca da FGV e vou trazer um plano de estudo para você. Então, eu vou falar, você tem que estudar dos 115 dias, 15 penal, 12 constitucional, 5 direitos humanos, 5 medicina legal. Eu vou indicar quantos dias. E aí vou dividir o seu cronograma de hoje até a prova. Dia 1, você vai estudar penal e processo. Dia 2, administrativo e constitucional. Dia 3, processo penal. Né? Inclusive, eu estou pensando em como estudar, porque veja só, a gente nunca estuda uma matéria até o fim, então eu não estudo penal até esgotar. Eu sempre tenho que intercalar, para garantir que eu não caia na curva do esquecimento, que é quando você perde, você aprende, mas você perde a memória sobre isso. Então tem que ser organizado de forma que você estude algo. Todas as disciplinas, mas ao mesmo tempo não demore muito a estudar algumas. Tá? Além disso, tem um tanto de horas que você deve dedicar ao estudo da disciplina, aos exercícios, à leitura de jurisprudência e à leitura de lei seca. Então, a minha ideia é deixar isso tudo pronto para você. Então, a partir da prova e a partir do seu tempo, não se esqueça que tem um aspecto pessoal. Eu disse que eu não sou mágico. Ninguém vai passar assistindo minhas aulas. O aluno precisa de sentar na cadeira e estudar. O que eu estou fazendo é organizando e planejando o seu estudo para que você não perca tempo fazendo isso e para que você utilize da minha experiência e do meu conhecimento para fazer isso da forma adequada. Então, para você não estudar errado. Porque, de novo, muitos alunos estudam errados e não conseguem o seu resultado. Então, só para ter um exemplo, a gente tem um total de horas e tem um número de disciplinas. Então, a gente sempre tem que fazer essa divisão. Quantas horas eu tenho, quantas disciplinas. No caso aqui, o que eu fiz? Os dias. Né? E para estabelecer quantos dias tem cada disciplina, eu vou analisar o peso dessas disciplinas. Porque na prova de delegado elas têm peso diferente. Você já deve saber que o penal e o processo penal tem um peso maior. Mas você sabe qual você tem maior chance de gabaritar? Qual a cobrança é mais tranquila? O processo penal geralmente é mais raso e o penal mais aprofundado. Então eu vou falar assim, olha, no penal é mais aprofundado, o processo penal é mais raso. Aí quando eu for estabelecer, primeiro dia você vai estudar a teoria do crime, falar assim, ó, a teoria do crime ele pega pesado, a prova de delegado. Então você vai precisar da doutrina. Se você for estudar crimes contra o patrimônio, aí já não precisa da doutrina mais. Você precisa estudar só a lei seca. Inclusive recomendo quadro comparativo ou mapa mental. Inclusive vou deixar alguns de bônus para vocês no curso, ensinando vocês a fazer e alguns que eu fiz para você ensinando a matéria. E qual que é a grande diferença? Se você fosse estudar crimes contra o patrimônio na doutrina, você gasta muito mais tempo. Sabendo que só cobra a lei seca, o seu estudo vai ser a leitura da lei seca e fazer alguns exercícios para conferir o que você está aprendendo e memorizar. Nesses casos, o mapa mental e o quadro resumo valem. Porque você está fazendo exercício, você vai consultar o quadro, vai corrigir, vai consultar. Então eu estou direcionando realmente o seu estudo. Tá? Aqui eu coloquei um exemplo, mas não é o caso, não vou falar da distribuição, mas eu fiz isso. Tá? Então eu fiz todos esses cálculos. Quantas horas, quantas disciplinas, quanto você tem disponível, né? O peso dessas disciplinas, porque tem disciplinas com peso maior. Tem outros detalhes, por exemplo, legislação da Polícia Civil. Quando estudar? É daqui a 3 meses, é pouco tempo. Mas será que adianta você estudar agora? Ou é o ideal estudar só lá no final? Só no final, e eu vou deixar para o final, eu vou estabelecer. Por quê? Porque são assuntos mais difíceis de guardar no sentido de que eles não têm tanta lógica e ao mesmo tempo essenciais na sua prova.
É melhor você estudar ele no final, porque é mais memorização só, e aí você está próximo da prova. Então, a ideia aqui é organizar todo o seu estudo, tá? Mas, não se esqueça, tem execução ainda. Então, eu vou planejar e vou mostrar para você como é que você executa. Então, por exemplo, é essencial praticar para isso exercício. Vou estabelecer seus horários de exercício, quais exercícios você deve fazer, de quais assuntos, tá? Revisão também. Tem que ter revisões periódicas, então eu vou colocar essas revisões lá no meio de identificar quando você deve usar. Roteirização, né? Eu vou falar assim, olha, você tem que fazer um roteiro, você tem que estudar por mapa mental, você tem que estudar por doutrina, você tem que estudar por lei seca, por jurisprudência. Até coloquei aqui só exemplificativamente um quadro, um mapa mental de CPI. Né? Aqui em azul está o que a CPI pode fazer. Em vermelho, o que a CPI não pode fazer. Eu fiz esse mapa mental, alguns mapas mentais eu vou deixar para vocês. Né? Então, por exemplo, crimes contra o patrimônio. É muito importante diferenciar o roubo do furto. Ah, essa é fácil, professor, claro. Mas o sequestro relâmpago, do cárcere privado e do roubo mediante sequestro já fica um pouco mais difícil. Um quadrinho já te resolve. Então eu vou falar, esse tema você estuda por mapa mental, o quadro resumo. Veja só, eu não vou fornecer o material nem as aulas sobre os assuntos, porque não é esse o objetivo. Mas eu vou dar algumas dicas e vou fornecer alguns como bônus. Então eu vou explicar, vou lá dar uma aula para vocês de patrimônio e tal, mas veja só, isso aqui não é aula de cursinho, de novo. Esse curso é o passo a passo para você ser aprovado delegado. Então, é como deve ser o seu planejamento, eu faço para você e vou fazer o planejamento, você tem que executar esse planejamento, você tem que estudar dia a dia. Aqui você não vai perder tempo, até porque você não tem muito tempo, são só 3 meses. Então, esse curso é para quem não sabe como estudar a reta final, para quem só tem esse momento, ou até para quem acabou de formar, tem lá o conhecimento e vai fechar. Eu vou te indicar todo esse passo a passo. Certo? Qualquer dúvida é só falar. Espero que vocês gostem do curso, quero feedback e vão me falando aí. Para quem se interessou, é só entrar aí, vou deixar os links nas minhas redes sociais no YouTube. O curso vai ser fornecido na Hotmart e na plataforma da Eduz. Fechou? Tchau!